Amadas, nós estamos aqui mais uma vez, né, falando sobre Zípora, agora nesse segundo tópico. E algo que me chama muito a atenção no devocional é quando fala sobre as características dessa mulher. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher confiante. Mas algo que me chama mais a atenção é uma mulher que estava disposta a obedecer em toda e qualquer circunstância. Zípora, ela fez algo que não era comum na época, como foi bem aqui descrito, onde ela não poderia, né, de alguma forma, realizar aquele ritual que era a circuncisão, mas ela assim o fez. E o que me chama muito a atenção é que ela não desistiu. Ela poderia, talvez, ter usado várias desculpas para não realizar ou para não fazer aquilo que precisava ser feito. Mas ao contrário, ela escolheu fazer. E com essa decisão que ela tomou, o seu marido, Moisés, conseguiu cumprir a sua missão, conseguiu realizar aquilo que ele havia sido chamado para fazer. E hoje, a reflexão que eu quero trazer aos nossos corações é exatamente isso. Que tipo de mulher nós temos sido? Será que nós temos sido mulheres que têm ajudado outras mulheres a cumprirem a sua missão? Será que nós temos sido mulheres que têm ajudado os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs a cumprirem a sua missão? Amadas, eu não estou aqui querendo colocar um peso sobre a sua vida, mas eu e você, nós temos um chamado. Talvez o seu chamado seja cuidar de pessoas. E quando eu falo cuidar de pessoas, eu não estou falando simplesmente de cuidar no sentido de fazer algo para essas pessoas. Muitas pessoas cuidam das outras em oração. Eu ouço muitas pessoas falarem de chamado. Eu acho interessante porque as pessoas associam chamado ao fato de ser missionário, ao fato de ser um pregador, ao fato de ser um cantor, uma cantora, um levita. Mas eu preciso entender que chamado vai muito além disso. Por exemplo, veja vários exemplos da Bíblia, como esse que nós estamos, né, estudando hoje. Uma mulher. E qual era o chamado dessa mulher? Auxiliar o seu esposo na sua missão. E como foi que ela fez isso? Ela fez isso cumprindo ou mantendo, né, a aliança com Deus. Algo que Moisés deveria ter feito bem antes, porque naquela época as crianças eram circuncidadas ao 8º dia de vida. E até aquele momento essa aliança não havia sido concretizada. Mas essa mulher foi peça-chave para que a missão do seu marido ela se cumprisse. Eu quero te dizer, mulher, que você tem uma missão. Você tem uma missão. E muitas das vezes a sua missão, talvez, eu não estou dizendo que sim, nem que não, mas talvez não seja ir às nações. Mas talvez o Senhor te chamou para cuidar do seu lar. Quantas mulheres hoje se sentem menores porque são donas de casa, mãe, não trabalham fora e dizem assim: eu não tenho um chamado, porque eu não prego, porque eu não canto, porque eu não faço missões, porque eu não tenho tanto tempo para me dedicar ao ministério da intercessão. Mas eu quero te dizer que a sua casa ela é um campo missionário. E o exemplo aqui de Zípora é basicamente esse. Ela pode até não ter feito grandes coisas. Nós não vamos ver o nome dela citado na galeria dos heróis da fé, mas uma coisa é certa, ela ajudou o seu marido a cumprir a missão que Deus tinha dado a ela. E por isso que hoje ela é uma mulher de destaque. Eu quero te dizer, mulher, que você tem um chamado. E pode até ser numa pia lavando pratos, mas pode ter certeza que você tem um chamado e tem uma missão. E o Senhor uma vez me deu uma palavra e eu guardei ela no meu coração. Missão começa dentro de casa. Não adianta ganhar o mundo se nesse período eu perder os meus. Então, se hoje o seu chamado não é para as nações,
foque na sua casa, foque na sua família, foque nos seus filhos. Lembre-se que o coração dos seus filhos é um campo missionário. O coração do seu marido, que ainda não conhece ao Senhor, também é um campo missionário. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem é, mas eu me lembro que dizia assim, que todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um missionário. Então, mulher, você tem uma missão. Não desista, principalmente da sua casa e da sua família. Você pode até não ter um chamado que te torne conhecida, mas se você for, aliás, se você cumprir a sua missão dentro da sua casa, você pode ter certeza que isso produzirá frutos para a vida eterna. Deus abençoe.